Olá! Começa agora mais um programa Mulheres no Legislativo, uma parceria da TV Assembleia, assessoramento temático aqui da Casa e a Agência de Notícias. O projeto visa conhecer um pouco mais a história das mulheres que fizeram e fazem parte do Parlamento. A entrevistada de hoje é Gracilene Batista. Muito obrigada, viu, deputado, por estar aqui com a gente e fazer parte desse projeto. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso, enorme, retornar a essa casa, estar aqui com vocês, falar um pouco aí da minha história. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, a senhora foi deputada aqui de 2013 a 2014, né? Era suplente e entrou no lugar de Henrique Arantes, que foi assumir uma secretaria. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, né? Como que foi esse ingresso, né, na carreira política? Bem, eu na realidade estive aqui em 2013. Como você bem disse, o Henrique Arantes assumiu uma secretaria e eu, enquanto quinto suplente, tive a oportunidade de assumir. E foi muito importante para mim, foi importante para a minha região, para o meu município. E tive grandes experiências, muito aprendizado e contribuí da maneira que pude, apesar do curto período, mas tentei desempenhar um bom trabalho a serviço do povo que me elegeu. Eu não falei, mas Gracilene, ela é natural de Uruaçu, apesar de ter residência em Goiânia e Niquelândia, né, Gracilene? Ela é casada, é mãe do João Pedro, de 16 anos, formada, né, em Direito e atuante, né? A senhora atua na área? Sim, sou advogada, atuo. Quando eu vim para Goiânia, assumi aqui o cargo de deputada. Eu já estava cursando Direito, concluí em 2015. Estou atuando como advogada. Qual é a área? Área civil. Área civil. Gosta dessa área? Tenho sócio que atua na área penal e eu atuo na área civil. Muito bom, amo advogar. Na realidade, eu teve um período, eu trabalhei durante 8 anos na Justiça, no Poder Judiciário. E foi aí que eu tomei o gosto pelo direito e consegui conciliar aí, como nós mulheres, né, temos essa habilidade, conseguir conciliar a vida política com a faculdade e claro, com a maternidade, como esposa. São muitas como conciliações, filha, né? É isso mesmo. Bom, a gente já mencionou aqui, né? Na época, o João Pedro era pequeno quando a senhora foi deputada. Sim, o João Pedro hoje Com 16, né? Com 16, então ele já era um jovem rapaz. O João Pedro, na realidade, ele é a minha sustentação. Quando nós chegamos aqui, ele obviamente passou por uma adaptação, mas ainda assim ele me transmitia força. Ainda hoje, como adolescente, às vezes eu fico meio preocupada. Filho, mas eu tenho que viajar. Mãe, vá. Então ele é eu creio que a minha maior inspiração. O que a gente vê muito, deputada, é que se não tiver o apoio da família, a carreira política ela não vai para frente, né? Tem que ter esse apoio do marido da Gracilene, gente, é o ex-prefeito de Niquelândia, é o Ronan Batista, né? Sim, eu iniciei, na realidade, eu me ingressei na vida política por meio posso dizer assim, pelo trabalho social. Eu tomei gosto ali. Quando o meu esposo, enquanto prefeito, eu assumi a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ali tive o prazer e a honra de poder contribuir com garantias de direito. E foi assim que eu tomei gosto pela vida política e foi assim que eu ingressei na vida política. Além da assistência social, a senhora foi secretária municipal de educação de Niquelândia também? Não, eu estive mesmo na gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social durante o período em que meu esposo foi prefeito. Eu sim trabalhei na Secretaria da Educação, mas no período antes do meu esposo ser prefeito. Teve um período, inclusive fui professora. Tá. Sim, sou técnica em magistério também. Estive um tempo sim em sala de aula, depois fui para o administrativo da Secretaria da Educação. Posteriormente, trabalhei 8 anos no Poder Judiciário. Foi aí que meu esposo, na época vice-prefeito, acabou assumindo a prefeitura e aí sim eu assumi a assistência social. E até então o partido era o PTB? Até então o partido PTB, perfeito. A senhora mudou quando? Até 2015.
Na realidade, agosto de 2015 foi quando eu vim para o PR. Sim, e tá até hoje, concorreu às últimas eleições? Sim, na realidade, em Niquelândia nós tivemos eleições suplementares, né? Após o período em que eu fui candidata. Eu fui candidata a prefeita em 2016, em Niquelândia, sim, pelo PR. Como é que foi o resultado? Foi expressivo? Como é que foi a experiência? Bem, o resultado não foi o que eu queria, porque nós concorremos a eleições, obviamente, com o intuito de sermos eleitas. Fiquei em segundo lugar. Eu, como cristã, entendo que para tudo tem tempo. Sim. E naquele momento não era o tempo de Deus que eu assumisse a prefeitura de Niquelândia. Nós esperamos com paciência e sabedoria. Claro, desistiu ou não ainda? Não, desistir não. Ou seja, a gente pode ver novamente aí uma possível candidatura. Sim, é claro que no momento certo, tudo com muita maturidade, com muito zelo, com muito cuidado, né? Respeitando o interesse, a vontade do povo, que é suprema. Claro. Mas sim, temos sim o interesse, não posso negar, continuo tendo interesse sim de ser prefeita de Niquelândia um dia, por que não? Gracilene, ainda sobre a vida pessoal, né, esse primeiro bloco a gente dedica um pouco mais a essas questões. Além do seu esposo, né, o Ronan Batista, que te influenciou e talvez tenha ajudado você no ingresso à política, teve alguma mulher que te influenciou, que te inspirou? Porque tem que ter coragem, né, para entrar nesse meio. Sim. Precisa ter coragem, porque, obviamente, nós temos que abrir mão de muita coisa, né? Em qualquer carreira profissional, mas a política, ela exige muito de nós, mulheres em especial. E quem mais me inspirou, quem me inspira até hoje, é a minha mãe, pela força que ela tem, pela sabedoria que ela tem, pela maneira que ela conduz. Como é que ela chama? Sebastiana. Ela tá viva? Ela tá viva. Minha mãe, ela é sim, é uma mulher que me inspira muito pela coragem dela, pela determinação, pela sabedoria. A minha mãe, eu venho de origens muito humildes, a minha mãe é uma interiorana, tem pouco conhecimento de estudo, mas é uma pessoa que me transmite uma segurança e que me ensina que não devemos desistir diante das adversidades, muito pelo contrário, devemos buscar sempre, independente das barreiras que possamos alcançar, que obviamente, né, elas existem. E a minha mãe, sim, todos os momentos da minha vida, as minhas maiores decisões, por certo, eu sempre consultei a minha mãe, sempre. E a minha mãe sempre me deu coragem, mas também naquele momento de puxar, falar, filha, calma, agora não. Ela também, eu dou a ela essa liberdade até hoje. Ela foi ponderada. E ela sempre muito ponderada. Então, mais uma vez, eu afirmo para você, a minha mãe é sim a mulher que mais me inspira. E eu tenho ainda uma segunda pessoa, a minha avó materna. Ela está viva e tem 101 anos de idade. E a minha avó tem uma história de vida, uma trajetória de vida de muitas privações. Sim, o mundo ainda está machista, imagina, sim, né? E a minha 100 avó, anos atrás. E eu sou negra, né? Então eu não preciso te falar que além do fato de ser mulher, a minha avó é mãe de 8 filhos e criou esses filhos com muita luta, com muita dificuldade, ficou viúva muito cedo. Mas sempre muito forte, muito determinada. 101 anos. 101 anos, a dona Benedita. Dona Benedita, dona Sebastiana, ou seja, se você puxá-las, né, vai vida longa por aí, né? Olha, que bom. Vamos ver. Dá tempo de entrar na política ainda, de novo, Caminhar né? ainda um pouco. Bom, e o que mudou da sua época na política para cá? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo, o programa Mulheres no Legislativo continua. Não saia daí. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Mulheres no Legislativo volta com a entrevistada Gracilene Batista, ex-deputada estadual de 2013 a 2014. Anteriormente nós falamos um pouco da vida dela, das mulheres que influenciaram a deputada, que foi a dona Sebastiana e a dona Benedita. Dona Benedita. A dona Benedita está com 101 anos, gente, pensa, né? Privilégio para poucos. E eu gostaria ainda de tocar nesse assunto, Gracilene, porque são mulheres negras, enfrentaram machismo, enfrentaram preconceito e, de repente, sua avó vê a neta como deputada. Primeiramente, deve ter sido um orgulho muito grande, né? Sua mãe também. Como é que foi? Nessa questão de ser negra, ser deputada, foi pelas contas que a gente fez aqui, você é a primeira deputada goiana negra. E é uma realidade, né? E minha mãe me ensinou a encarar isso desde muito cedo. Eu, como eu te disse, venho de um lar humilde, mas a minha mãe e meu pai foram muito sábios quando me ensinaram a enfrentar essa questão. Porque às vezes nós nos preocupamos em ficar meio que deixando de encarar essa realidade. Mascarar, Mascarar, né? Exatamente. Uhum. E meus pais me ensinaram desde cedo a lidar com essas diferenças, inclusive a não me deixar abater. Sim. E é essa mesma cultura que eu passo para o meu filho, para o João Pedro, que tem muito orgulho de ser negro, que gosta de deixar o cabelinho maior, para mostrar os cachos. Ele, uma certa vez, uma amiguinha dele disse a ele: "Ai, João, meu cabelo é ruim, é igual como o seu." Eu falei: "Não, nosso cabelo não é ruim, nosso cabelo é crespo, é diferente." Ele era ainda pequeno, devia ter uns 7, 8 anos de idade. Isso me encheu de alegria, porque eu entendo que é dessa maneira que nós devemos encarar. Até porque o preconceito, ele é algo tão forte. E ele é algo que se nós não conduzirmos isso de uma maneira muito cautelosa, muito cuidadosa, ele deixa marcas, né, para o resto da vida, principalmente nas mulheres, na questão da autoestima. Claro. E eu vejo que nós negros temos essa conquista. Isso vem sendo trabalhado, por meio de várias ações positivas. Vem sendo trabalhado as mulheres. Eu, por exemplo, por questões de facilidade, durante um longo período da minha vida, eu optei por ter cabelos lisos. Quando a senhora foi deputada, eu ia até tocar nesse assunto. O cabelo era curtinho, né? E assim, liso. Eu lembro bem dessa imagem, e eu né? amei, era lindo, eu amo até hoje. Olha as minhas fotografias, gosto. Mas agora resolvi assumir os meus cachos. Estou aí passando por um momento de transição, ainda meio difícil. Mas isso é para nós entendermos que nós temos que nos permitir, não tem problema. Não tem problema a negra ter cabelos lisos. No entanto, eu resolvi agora assumir os meus cachos. E tá linda, e tô linda, né? Uma mulher de 1,70m tá aqui. E nós precisamos trabalhar isso nos nossos filhos, porque às vezes esse preconceito, ele vem, a criança, por exemplo. E é um bombardeio, né, deputada? É um bombardeio da mídia, é um bombardeio de todos os locais, né, além da sociedade. Exatamente. E é algo muito sério que nós devemos encarar. Por certo, eu tive muitos obstáculos. Negra, de situação financeira, né, dificílima. 13 Meu anos, pai é agricultor. Começou a trabalhar, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, como secretária do lar, né, como doméstica. Na verdade, eu trabalho doméstica. E foi um período de muito aprendizado para mim também, mas, por certo, eu queria crescer. E para a mulher negra, para a adolescente negra e com dificuldade financeira, digamos assim, vulnerabilidade social, é tudo mais difícil. Sim. Tenha certeza. Olha um exemplo, olha a idade que eu vim fazer faculdade. Eu concluí o meu curso, meu bacharel em Direito, em 2015, e não foi por falta de interesse.
Foi exatamente por falta falta de de oportunidade. oportunidade. A senhora estava com quantos anos? Hoje estou com 45. Quando terminou? Quando terminei com 41. Mas terminou, né? Terminei, concluí o meu curso de Direito com muito orgulho. já havia sido, já havia passado no exame de ordem, já havia sido aprovada no exame de ordem. Então, mas quantas não conseguem, óbvio, né? com muito esforço, sim, com muito empenho, graças ao apoio da minha família, inclusive do meu esposo, que sempre me apoiou, do meu filho também, e inspirada nas mulheres, né, que como eu lutam. Não é fácil você conciliar a vida política, aquilo que eu disse lá no início da nossa fala. Olha, e não muda não, que tá lindo, viu? Esses cachinhos aí, obrigada. Tá muito bonito. Obrigada. Parece que ficou até mais nova. Obrigada. Deputada, é encorajador mesmo, né, esse depoimento, a senhora falar, né, do que passou, além do preconceito, né, a questão racial também. Imagino que deve ter tido também algum episódio de assédio, né? Eu acho certo. Que é difícil achar uma mulher que nunca foi assediada. Sim. Eu já fui, quase todas as minhas colegas já foram. E tem essa questão também, né, dessa outra barreira que a gente tem que enfrentar. Nesse meio é complicado também, que é um meio muito masculino, né? Então, eu gostaria de saber se teve também algum assédio, como a senhora lidou com isso? Olha, eu ainda muito jovem, eu sofri sim uma oportunidade, eu sofri a questão do assédio e ainda muito jovem, trabalhando no comércio, era comerciária, era balconista de vendas. E, à época, eu sempre fui bem-humorada, eu levei isso tudo com muita leveza. Obviamente, fechei as portas. No entanto, confesso para você que naquele momento eu não tinha muito ainda nem consciência do que estava acontecendo. Apenas fechei as portas, virei as costas, não foi só uma vez, foram várias vezes com a mesma pessoa. Continuei trabalhando no mesmo local por um tempo, por um certo período, e isso veio me impactar quando eu cheguei na Secretaria Municipal da Assistência Social, que eu recebi uma pessoa na minha sala que estava passando por problemas seríssimos. Era uma aluna de escola, que a Secretaria Municipal da Assistência Social assistia ela através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que na época era gerido pela Secretaria Municipal da Assistência Social. Aquela menina chegou pedindo ajuda e, na época, por certo, nós encaminhamos ela. Nós tínhamos, na época, uma equipe multidisciplinar que fazia todo um trabalho pedagógico e psicólogo. Quando aquela menina chegou, óbvio, a história é longa, mas eu vou resumir. Quando ela chegou e que ela relatou a história, eu falei, nossa, mas eu já vivi essa realidade. E aí, naquele momento, eu tive consciência e, olha, eu confesso para você, a Secretaria Municipal de Assistência Social, para mim como mulher, como ser humano, me trouxe assim, uma bagagem enorme, porque nós... E para quem já viveu dificuldade, você vê a dificuldade do outro, eu vi a dimensão do problema. Que não era casos isolados. Exatamente, vi que isso é muito mais amplo, muito mais sério do que eu imaginava e que é necessário que nós nos conscientizamos enquanto cidadãos e que o poder público cumpra com seu papel de realmente ter um trabalho muito efetivo, pontuais na questão num todo, na questão racial, na questão da mulher, enfim. Muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser feita, exatamente. A senhora falou da Secretaria de Assistência Social, eu vou pontuar aqui algumas áreas quando a senhora foi secretária e que trabalhou mais, né? O Projovem Adolescente, lá de Niquelândia, o Centro de Atenção e Apoio ao Cidadão Rural, o Programa Recomeçar, que é aquele de combate e prevenção às drogas, Centro de Referência ao Idoso, Programa de Apoio ao Deficiente, Núcleo de Reintegração Social, que é um programa de reinserção social que acolhe o sujeito que enfrenta aprisionamento. São várias áreas aqui e eu gostaria de saber, primeiramente, parabéns, né? Que não é fácil lidar com todas essas temáticas aqui na prática, sim, né? Se chegar lá e ver um abrigo de idosos abandonado, tem que ser rápido, tem que agir rápido, né? E se essa experiência ajudou a senhora aqui como deputada, se conseguiu na questão de projeto, emplacar algum projeto, como é que foi? Nossa, como eu disse, a área social me trouxe experiências para a vida. Nós tentamos fazer um trabalho onde nós
podíamos alcançar desde a criança até o idoso, incluído a população carcerária. E quando nós abordamos o trabalho com a população carcerária, logo nós também precisamos cuidar das vítimas. Então, serviço social é algo assim grandioso. Muitas vezes nós não damos a importância necessária para a área, mas é ali que você prepara o indivíduo. O aluno, se ele não tiver uma estrutura, ele não consegue ir para a sala de aula com condições de aprendizado. Então, a realidade é que, para mim, foi, assim, maravilhoso. Isso, sim, me trouxe uma experiência. Quando eu cheguei aqui enquanto deputada, apesar do período ter sido curto, mas eu cheguei aqui, eu sabia direitinho o que era necessário fazer. O tempo não foi tão longo, né? Nós cuidamos de pontos cruciais, priorizamos algumas áreas, mas sim, me trouxe uma experiência, uma bagagem, e hoje como mãe, como esposa, como cidadã e como advogada, essa experiência me acrescenta muito. Que bom, tô vendo que a área social é a bandeira da senhora. Gosto muito, realmente é uma paixão. Bom, eu havia perguntado da questão, o que a senhora acha que mudou, né, daquela época, enquanto deputada, para hoje. A senhora lembra quais deputadas que atuavam aqui com a senhora na época? Porque hoje só tem duas, né? É a Leda e a Adriana. Exatamente. Nós tínhamos aqui a Sônia Chaves, a minha querida amiga Sônia Chaves, porque eu tenho um carinho enorme. E nós tínhamos a Isaura Lemos também, muito atuante, queridíssima. E eu confesso para você que me entristece. Eu estava vindo de casa aqui para a Assembleia e fazendo uma reflexão na dificuldade que a mulher tem de inserir no mundo político. E a prova disso é que nós temos cada vez mais, infelizmente, ao menos falando da nossa realidade, Goiás, dos municípios onde eu tenho acesso, nós temos, não vou dizer que cada vez menos, né? Porque agora, nessa última eleição, eu não tenho números aqui, estatísticas, mas parece-me que muitas mulheres foram eleitas, prefeitas, e isso me alegra. Mas a realidade é que aqui, falando aqui, respondendo no legislativo, falando aqui no legislativo, nós não tivemos, né? Então, da época que eu estive aqui para hoje, a realidade, nós não tivemos aí um acréscimo. Ao contrário, né? Nós temos hoje aqui a Adriana Corse, a Leda Borges, a quem eu quero deixar o meu abraço, meu carinho, cumprimentar a todos os deputados em nome delas. E, como nós estávamos dizendo, é muito difícil para a mulher, primeiro na condição de mulher, nós somos mães, esposas, donas de casa, nós não vamos... E eu, particularmente, em momento nenhum nós podemos abrir mão. Você geralmente tem uma outra atividade, porque a atividade te traz autonomia. Até porque se você não tiver essa autonomia financeira, digamos assim, e uma certa experiência, para você ingressar no mundo político é muito difícil. Né? E nós vivemos, não podemos negar, num país machista. Claro. É a nossa então, talvez realidade. na explicação da senhora é essa questão mesmo de essa baixa representatividade aqui no Legislativo, talvez seja por essa dificuldade em conciliar, ou é falta de interesse mesmo das mulheres? De forma alguma, falta de interesse da mulher. Eu vejo dois pontos. A questão da mulher ingressar mesmo, dela se dispor, porque não é fácil, é difícil, é muito difícil. E na questão da sociedade, da população também entender que a mulher... Essas cotas para mulheres, a senhora acha que funcionam? Eu acho necessárias, mas não acho que resolva o problema, porque o problema, na minha opinião, não está apenas aí. Mas eu confesso para você que eu acho que é necessário que se tenha um espaço, porque eu acho que nós nunca se conquista tudo de uma vez. E as cotas, eu sou sempre a favor das cotas, apesar de ter algumas observações a fazer, mas eu sempre sou a favor das cotas. Só não pode ser cota laranja, né, não, deputada? Deus que me livre, porque não resolve o nosso problema, traz problemas para o nosso país, né? Então as dificuldades, mais uma vez reprisando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, as dificuldades, elas vão desde a dificuldade pessoal das mulheres, porque realmente é muito difícil, até a dificuldade da sociedade machista entender que a mulher
plenas condições, talvez com todo respeito aos homens e não desmerecendo de forma alguma, porque a mulher não quer tomar o espaço dos homens, ela quer apenas assumir o seu espaço. A mulher tem plenas condições de assumir, sim, um espaço no legislativo e fazer um trabalho, sim, com muito zelo, com muito cuidado, com muita autonomia. Tem plenas condições. Tá certo. Bom, com relação ao cenário político, o que mudou de 2013 para 2019, se a senhora voltasse aqui à Assembleia Legislativa Goiana, como seria a sua atuação? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Mulheres no Legislativo volta com a ex-deputada Gracilene Batista, que foi deputada aqui de 2013 a 2014. Foi um período curto, mas bastante atuante. Antes nós falamos um pouco da trajetória dela, como ela ingressou-se na política. E agora, deputada, eu gostaria de saber o que a senhora acha que mudou do cenário político daquela época, né, de 2013 para cá, 2019. O contexto, né? A gente está passando aí por uma crise econômica muito grande, 13 milhões de brasileiros desempregados. Goiás não ficou de fora, né? A gente também está sentindo aqui essa crise. Se fosse, né, são duas perguntas numa, né? Eu faço muito, mas assim, o que a senhora acha que mudou e como seria a atuação da senhora hoje? Bem, como você bem disse, eu creio que nós estamos passando por um momento histórico. Primeiro na questão econômica, desemprego, situação econômica do país. Eu estava dizendo há pouco para você a questão da realidade do meu município, por exemplo. O meu município de origem, que é Niquelândia, estamos vivendo uma crise financeira, mas a crise, infelizmente, ela não... Niquelândia vive do minério, né? Niquelândia, sim, vive do minério e do agronegócio, graças a Deus. Ainda tem o agronegócio. É um município também com altíssimo potencial turístico, tanto ecológico como religioso. E, infelizmente, nós tivemos uma mineradora que paralisou, mas nós temos um povo muito ordeiro, muito trabalhador, que tem sofrido muito a questão do desemprego. Sim. Voltando Os municípios sentem mais, né? Os municípios sentem mais. E a realidade de Niquelândia, mais uma vez trazendo Niquelândia, o impacto foi muito forte, esse impacto econômico. O dinheiro não chega mesmo, né? Nós tivemos muitas percas, percas. A mineradora que paralisou, a questão, nós temos o Lago Serra da Mesa, que é o nosso, na questão turística lá, tem um grande potencial. Diminuiu também. Com a seca, reduziu, né, a questão da água, e isso também dificultou, mas agora, graças a Deus, esse ano, o Lago Serra da Mesa já está lindo, novamente,
está ótimo. Nós estamos lá esperando, né? Voltou a encher, então? Voltou a encher. O número de turistas já aumentou, já teve aí um aumento, um acréscimo. Bom, vamos finalizar, né? Gostaria de ficar aqui conversando um tempão com a senhora para saber um pouco mais. Me interessou muito Niquelândia, que é um local que eu não conheço, mas que tem uma beleza natural muito bonita mesmo. E a gente tem que explorar mais o turismo, né, no nosso estado. Sim, está convidada para conhecer Niquelândia, conhecer o nosso turismo ecológico, o nosso turismo religioso. É uma cidade maravilhosa, eu sou suspeita, né, em dizer, mas sempre que os nossos convidados chegam na nossa cidade, são muito bem acolhidos, muito bem recebidos. Romaria que a senhora falou? Temos sim tem a Romaria do Muquem, que reúne, que acontece no mês de agosto e que reúne mais de 100 mil romeiros, né? As pessoas ficam acampadas lá. Nós temos também grandiosos eventos no segmento evangélico, temos congressos que reúnem milhares de pessoas, todo ano isso acontece na nossa cidade. Então o turismo religioso é fortíssimo em Niquelândia. E eu citei aqui exemplos, mas nós não temos só a Romaria do Muquem, só congresso nas igrejas evangélicas, no turismo, que se refere a turismo religioso. Temos vários outros eventos. E no nosso turismo, o nosso turismo ecológico, eu citei o Lago Serra da Mesa, mas é apenas uma referência. Nós temos lá uma lagoa que é belíssima, belíssima, e que não é tão conhecida ainda, tem belas cachoeiras. A cidade é maravilhosa. Obrigada pelo convite, com certeza eu vou sim, viu, deputada? Será muito bem recebida. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse para as mulheres, né, que estão nos assistindo. Eu vou voltar a você específica, porque o programa é esse, é Mulheres no Legislativo. Sim. Não que não existam homens maravilhosos, porque tem sim homens maravilhosos. Claro que senão os desmerecendo, claro, né? Só que nós somos a maioria de eleitores, pessoal. Somos mais de 50% de eleitoras no Brasil e, infelizmente, não temos essa representatividade. Então, eu gostaria que a senhora desse uma mensagem, desse uma palavra para aquela mulher que está pensando em ingressar na política, mas tá descrente. O que a senhora falaria para ela? Olha, vou deixar para você, mulher, a maneira através da qual eu me ingressei na política. Como eu disse aqui no início, como cidadã, como mulher, eu percebi que se nós não sairmos da nossa zona de conforto, e isso, eu digo isso com muito zelo, não estou dizendo que as pessoas são acomodadas, mas a zona de conforto que eu digo é de já ter a sua sobrecarga, né? É difícil, mas nós precisamos contribuir, precisamos colaborar. O nosso país precisa de nós. Nós, quem tem a peculiaridade de ver os detalhes, eu com todo respeito aos homens, mas eu vejo que a mulher, ela tem uma maior percepção. Claro. Eu acho que pelo dom de ser mãe, a mulher tem muita percepção. Então eu deixo aqui para a mulher goiana, olha, vamos juntos, vamos unir forças, você pode, você é capaz, você é mulher negra, olha, você é capaz, você tem potencial, mas divida o seu potencial com as pessoas, porque é isso que nós fazemos quando nós chegamos no mundo político e quando nós temos uma visão coletiva, quando nós pensamos na coletividade, é isso, nós saímos ali da nossa rotina, da nossa luta diária e nós vamos contribuir com as pessoas através do nosso trabalho, cuidando da coletividade, com zelo, com cuidado, com amor. É essa mensagem com muito carinho, com muito amor que eu deixo para a mulher. O mês de março é um mês que eu gosto muito, porque é o mês que geralmente é essa questão, a sociedade, né? Tem um olhar especial. Tem um olhar especial para a questão da mulher e nós merecemos esse zelo e esse cuidado. Claro. Que seja o ano inteiro, né? Que seja o ano inteiro, isso mesmo. Deputada, muito obrigada, foi um prazer conhecer um pouco mais da sua vida, da sua trajetória pessoal e política. A TV Assembleia, aliás, a Assembleia Legislativa inteira agradece muito a sua vinda aqui. Eu que agradeço, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, conversar um pouco, esse papo descontraído. O bom filho a casa torna, né? Sim, é com muito prazer que eu venho aqui, eu tive dias muito felizes aqui, conheci pessoas queridíssimas, é uma casa de leis, de respeito, deixo aqui o meu carinho, meu abraço a todos os deputados, desejo sucesso aí, estamos iniciando, né?
desse mandato e que venha, assim, que venham a desempenhar cada um o seu papel com muita seriedade, como sempre tem feito. E eu agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho, parabenizo a Assembleia Legislativa e, mais uma vez, em nome das nossas deputadas, deixo aqui o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito, os meus agradecimentos a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, deputada, e quem sabe, né, ela não saiu da política não, viu? Está afiliada no PR e quem sabe a gente possa ver, né, a senhora novamente aqui no parlamento, né? Veremos, o futuro a Deus pertence, estamos aí contribuindo da melhor maneira possível, né, dentro daquilo que nos é permitido e o futuro vamos trabalhar. Tá certo, será um prazer. Bom, muito obrigada, senhora, obrigada a você também, que esteve com a gente todo esse tempo. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais, hein? Te aguardo. Até mais.